vamos fazer a opinião de um livro que me assustou mais do que as minhas sobrancelhas em tempo de Covid, sempre que eu olhava para o espelho. E ainda me assustou. Tenho seriamente de tratar disso. Se ainda não ouviram falar de Simone Saint-James, eis aqui a vossa oportunidade. Este é o segundo livro que eu leio da escritora e, gente, que livro! Que livro! O primeiro que eu li era O Fantasma de Maddie Clare, que também já tem aqui a opinião no canal. E eu adorei a escrita dela. Achei que o livro tinha vários problemas, particularmente no final, mas este livro é completo. Transcende vários géneros literários e acaba por se tornar um livro único. Único. Este é um thriller muito envolvente que contém várias analepses para vários períodos históricos, dos anos 50, um bocadinho ainda mais para trás do que os anos 50, até aos campos nazis, e já estou a avançar demasiado na história. Calma, já chegamos lá. Mas além desta base que é o thriller, ele também é tocado pelo sobrenatural, pela personagem de fantasmagórica de Mary Hand. E eu pulei e arrepiei-me sempre que ela estava presente no livro. E toda esta salganhada podia ser um desastre, mas não é. Muito pelo contrário. Eu não consegui parar de ler o livro. Portanto, é muito, muito viciante. Mesmo. Mesmo com os arrepios e mesmo eu sendo uma medricas do caraças. Esta é a história de Fiona. Fiona é uma jornalista que vive atormentada pelo homicídio da irmã, Deb, há cerca de 20 anos atrás. E apesar do alegado homicida ter sido capturado e condenado à prisão perpétua, Fiona não consegue abandonar, ou pelo menos fazer o luto da irmã, e várias vezes percorre os campos onde o corpo dela foi abandonado. Não sei se consigo dizer isto de direito. Eildwall. Acabei de confirmar, não é Eildwall, é Eildwild House e os seus terrenos abandonados. Quando o terreno e o edifício são comprados por um investidor anónimo que está a tentar restaurar o edifício para transformá-lo numa escola, Fiona vê todas aquelas memórias ressurgirem e decide escrever uma história, afinal ela é jornalista e filha de um dos grandes jornalistas da região, sobre aquele edifício. Assim a sua história vai intersetar-se com a história de 4 meninas que viviam no colégio, era um colégio interno, de Eildwild Hall. Ai, está difícil. Nos anos 50, em 1950. As raparigas eram enviadas para esta casa, esta escola, colégio interno, porque eram consideradas problemáticas em 1950. Atenção, em 1950. Ou seja, muitas destas raparigas ditas problemáticas eram vítimas de violação, do preconceito da época, eram filhas ilegítimas e também sofriam de patologia psiquiátrica, e como eles não sabiam muito bem como lidar com essas crianças, fechavam-nas dentro de um colégio interno. Claramente evoluímos muito como seres humanos, espero eu. Mas já nos anos 50, entre as raparigas do colégio, sussurrava-se que Eildwild Hall era assombrado. Corria rumores de que se via uma figura fantasmagórica a percorrer os terrenos a que as meninas chamavam Mary Hand e que também já tinham inventado algumas rimas sobre ela. Cheio de personagens intensas e marcantes, este livro faz-nos viajar até os anos de 1950 até o ano de 2014 e até aos campos nazis de concentração de Ravensbrück, através desta escrita maravilhosa da Simone Saint-James. Todo o cenário passa-se numa pequena cidadezinha de Vermont, nos Estados Unidos da América, e o Vermont, por acaso, era um estado que eu queria visitar. É dos poucos estados dos Estados Unidos, além das cidades, que eu queria visitar e passar lá alguma temporada. Mas eu agora fiquei com um bocado de medo. Não, mas se eu um dia puder ainda vou ir lá visitar o Vermont, parece ser lindíssimo.
Tem uma atmosfera gótica incrivelmente cativante que nos transporta no espaço e no tempo e nos faz amar ainda mais as personagens. A Fiona, a Katie, a Roberta, a Cici, a Sónia vão ficar sempre comigo, mesmo depois de ter fechado este livro há algum tempo. Foi um livro que me demorou a digerir antes de passar para outra leitura, porque me fez pensar no que o ser humano é capaz, do bom e do melhor. O luto, o stress pós-traumático, o horror dos campos nazis contrastam com a força, a resiliência humana e a capacidade de superação, além do sentido de justiça muito apurado e muito nosso. Isto ainda é mais brilhante num livro que tem uma presença fantasmagórica e ela até nos ensina também a ter algumas destas emoções. E é um fantasma, for God's sake! E eu já vos disse, fez-me arrepiar mais do que uma vez. Simone St. James sabe escrever muito bem estas partes sobrenaturais. Já no Fantasma da Maddie Clare tem uma cena que eu nunca mais me vou esquecer. Eu arrepiei-me toda nesse livro. Neste livro não me pegou tanto cagaço, tanto caguço, mas eu fiquei assim um bocadinho incomodada e com a espinha arrepiada. E gostei. Claramente sadomasoquista. Mas Simone St. James tem essa escrita que é impossível largar. E é impossível largar até se acabar o livro e descobrir o que é que se passa. Se ainda não conhecem a escrita de Simone St. James, eu aconselho vivamente a conhecerem, especialmente se gostam de thrillers e se não têm medo de sobrenatural. Eu sei que há livros que descrevem o sobrenatural de forma mais aterrorizadora, de certeza. Muitos eu não consigo ler, porque eu sou uma medricas. Mas eu acho que ela combina muito bem a parte do thriller com um pozinho de paranormal e falo muito bem. E se no Fantasma de Maddie Clare eu já tinha ficado muito, muito fã desta escritora, neste ainda fiquei melhor, porque tudo é muito, muito bem feito. Eu vou-lhe dar 5 estrelas, se ainda não perceberam. E espero muito que a Top Seller continue a publicar. É a Top Seller que publica a Simone em Portugal, porque se não publicar eu vou ler os livros em inglês. E vemos no próximo vídeo. Tchau!